Amigos e amigas patriotas, eu sou o mestrezinho Robonius. Fique conosco no nome do Senhor Jesus Cristo até o final desse conteúdo com fonte Gazeta do Povo. Hoje, dia 31 de julho do ano de 2026. Olá para você que se liga na Gazeta do Povo, está começando mais um Café com a Gazeta, seu jeito corajoso de se informar logo pela manhã. E eu já te convido a fazer parte do nosso café, deixando seu like, seu comentário, seu desabafo e, é claro, compartilhando o nosso programa com seus amigos e familiares, e assim todo mundo fica muito bem informado. Te chamo também para ser um assinante da Gazeta do Povo. Está aí na tela o Gazeta Total, R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. Tem o QR Code ali do lado para facilitar a sua vida. Tem um link na descrição do YouTube, vale a pena se inscrever e valorizar o jornalismo da Gazeta. Também te chamo para ser do nosso clube de membros. Você tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos pelos nossos comentaristas, colunistas e apresentadores. Tem QR Code na tela também, meus amigos. Muitas coisas para tratar nesta quarta-feira. Nós falávamos que ainda ia dar problema esse negócio de inteligência artificial, não pelo errado, porque nada de errado foi feito, mas pelos errados que estão na Suprema Corte. Vamos dar bom dia para o meu amigo Lucas Saba, direto de São Paulo. Saba, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme Oliveira, bom dia a todo mundo do Café com a Gazeta do Povo. Ontem nos encontramos em dose dupla, hein, Gui? No Sem Rodeios e aqui no Café também. É isso aí, trabalhando muito eleição. A gente já sabia que ia ser mais ou menos essa toada e agora temos o ministro, né, Gui? Alexandre de Moraes, sempre ele, em todas as manchetes. Se não é ele, é a sua digníssima esposa Viviane Barsi, ela que sempre tem 129 milhões de motivos para estar na manchete de todos os jornais. Agora o Moraes, 48 horas para Bolsonaro explicar o vídeo de IA. É isso, agora a esposa dele explicar o contrato, aí não, Gui. Pois é, meu amigo Lucas Saba, não vai ser por falta de trabalho que a gente vai morrer, viu? Porque Anny Dias não chegou ainda, eu acho que o Flávio também não, então vamos trabalhar nós dois aqui, junto com a nossa audiência, mandando um grande abraço para todos. Lucas Saba mencionou essas 48 horas, aí temos uma arte dessa nova e grave transgressão que nós vamos trazer na tela. Moraes destaca que a eventual concordância de Bolsonaro com a divulgação do vídeo pode configurar uma nova e grave transgressão, que pode levar à reversão imediata da prisão domiciliar para o regime fechado no sistema prisional. Caso o ex-presidente não tenha concordado com a produção do vídeo, o ministro afirmou que, além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio e pelo PL, tal conduta poderá tipificar a denominada deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral. O ministro apontou que a deepfake se caracteriza pela criação ou divulgação de conteúdo sintético destinado a associar artificialmente a imagem, a voz ou a manifestação de determinada pessoa a candidato, partido ou causa política, sem sua expressa autorização. Começou, né? Começou aquilo que a gente já imaginava, meu amigo Lucas Saba, em relação aos vídeos ou ao vídeo mostrado na convenção do PL no último fim de semana. Por mais que não tivesse absolutamente nada de legal, nenhuma lei sendo infringida, quais foram as leis, por exemplo, infringidas para o Bolsonaro estar preso? Quais foram, de fato, os crimes cometidos para que Débora do Batom e tantos outros fossem condenados a tantos anos de cadeia? Então, não tem por que se preocupar se é certo ou se é errado. Mesmo que esteja certo, eles vão dar um jeito de fazer com que aquilo se torne um erro. Moraes e tantos outros ministros do STF, meu amigo Lucas Saba, agora vem com essa. Mais uma que, infelizmente, já era esperado por nós. A gente esperava que não acontecesse, mas esperava que a cabeça deles fosse funcionar nesse sentido, né, Saba? E sabe o que eu acho também, Gui? O ministro Alexandre de Moraes depositava, não sei se você concorda, Gui, uma esperança no presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, porque ele é o relator desse caso do IA do Bolsonaro, se pode ou não. E apesar dele ainda não ter se decidido, ontem ele foi muito claro em relação a isso. Você pode trabalhar com IA nas eleições, não tem problema nenhum. Você não pode se utilizar da IA
para atacar o seu opositor político. E não foi isso que o Bolsonaro fez. Bolsonaro, no vídeo de IA, ele pede apoio ao filho, o candidato pelo Partido Liberal, representando os conservadores, união da direita, e deseja boa sorte nas eleições. Ou seja, você pode fazer um vídeo com IA do Bolsonaro, isso em entendimento do ministro Cássio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que ele pode, por exemplo, falar que ele finalizou a obra, um exemplo, da transposição do Rio São Francisco, ele pode falar do PIX, ele pode falar que no governo dele os homicídios caíram, enfim, ele pode falar o que ele fez no combate à pandemia, isso ele pode fazer. O que ele não pode fazer é um vídeo com IA criticando, por exemplo, o Lula, o Haddad, isso ele não pode fazer, que ele não fez. Aí o que o Moraes fez? Opa, então pro TSE o que ele fez tá certo, vale. Então vou fazer o seguinte, vou puxar aqui para mim, porque na minha decisão que condenou ele a 27 anos e 3 meses no tal do golpe de Estado, ele não pode fazer nada, nem respirar. Não pode ter carta, não pode ter rede social ativa, não pode ter vídeo por IA, ainda que... Veja, ele pede para a defesa do Moraes. E se o vídeo foi feito pelo Partido Liberal? Bolsonaro não estava nem sabendo da criação desse vídeo. O que a defesa vai responder? Aí já estão criando uma teoria que é a seguinte, e eu não acho teoria da conspiração não, a defesa assinada pelo advogado Celso Vilardi vai dizer o seguinte, olha, Bolsonaro não tem como saber o que cada um faz com a imagem dele por IA, porque não é só o Flávio, candidatos ao Senado, deputados estaduais, federais, vão usar a imagem com ele por IA. Não tem como você calar um país todo. Quantos candidatos tem nesse Brasil de, meu Deus, de norte a sul, de leste a oeste? Aí o que vai fazer o Moraes? Punir a campanha do Flávio. Gente, isso está virando parcial demais, está virando pessoal. Tá na cara. Vamos fazer o seguinte, coloca na tela o trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá. Por outro lado, se não houve autorização do custodiado Jair Messias Bolsonaro, que é exatamente o que eu falei, ele nem sabia, para a utilização da sua imagem e voz para declarações político-eleitoral, além de constituir desrespeito à ordem judicial por Flávio Bolsonaro e pelo PL, tal conduta pode tipificar a denominada deepfake, prática expressamente vedada pela legislação eleitoral, uma vez que haverá, olha lá, mais um erro de português da decisão dele, que também deve ter sido feita por IA, mas aí não é deepfake, a caracterização de criação e divulgação de conteúdo sintético destinado a associar artificialmente a imagem, a voz ou a manifestação de determinada pessoa a candidato, partido ou causa política sem a sua expressa autorização. É vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo. É proibido o uso para justificar ou para favorecer a candidatura de conteúdo sintético em forma de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar ou substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Guilherme Oliveira, temos uma questão aqui, ele vai se apegar a qualquer trecho na tentativa de punir o Flávio, tirar o Flávio do pleito, punir ainda mais o Bolsonaro. Se ele pudesse transformar essa pena de 27 para 54, ele faria. Agora, pensa comigo, na campanha de 2018 nem existia, me corrijam se eu estiver errado com essa ordem cronológica. A campanha do Haddad se utiliza do Lula a campanha toda, Lula preso, de vídeos antigos, etc. Eu não vi ninguém falar em deepfake. Todo mundo sabia que o Lula estava trancado na sala da Polícia Federal em Curitiba. Todo mundo sabia que aquilo ali era vídeo antigo, que aquilo ali era vídeo manipulado, com a imagem, com a voz, ele não estava solto. Aquilo ali não era o Lula, era um Lula antigo, assim como o Bolsonaro feito por IA. Todo mundo sabe que aquilo ali não é o Bolsonaro. E veja,
tem um rótulo eleitoral para ser utilizado, liberado pela Justiça Eleitoral, com o selo Inteligência Artificial, para que ninguém seja enganado. Tá lá, falando, olha, aquilo ali não é o Bolsonaro, é uma imagem gerada por IA. Ou seja, a decisão do ministro Alexandre de Moraes atropela uma jurisprudência recente do Tribunal Eleitoral, permitindo que a IA seja utilizada na eleição, contando que com o rótulo de IA, com o rótulo de propaganda eleitoral, e que você não se utilize daquela IA para criticar o coleguinha. Se for uma IA do Guilherme falando das benfeitorias que ele fez em algum lugar, não tem problema nenhum. Isso é um entendimento claro para essas eleições, decidido pelo presidente e pelo vice-presidente André Mendonça. Ele atropela o entendimento da Corte Eleitoral. Então, a gente vai ficar nessa decisão, porque alguém acha que a esquerda não vai usar IA nessa eleição. Vai ser um mecanismo único e exclusivamente utilizado pela direita. Balela, ou seja, mais uma vez temos escancarado 2 pesos e 2 medidas. Moraes deixa claro, Gui, e a quem nos assiste, se o Bolsonaro sabia, ele vai ser punido. Se ele não sabia e não autorizou, quem vai ser punido é o PL, o Flávio e sua campanha. Pois é, Saba, e aí tudo isso que acontece acaba tirando do rumo a campanha do Flávio Bolsonaro para que eles possam se debruçar numa situação grave agora envolvendo, por exemplo, a perda da prisão domiciliar. Então, quando todo mundo está indo para um lado, se dedicando a algo exclusivamente ligado à eleição, ainda mais nessa oficialização da chapa de Flávio Bolsonaro pelo PL, quando todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço poderia ser colocado apenas nisso, de repente, uma parte dessa equipe, ou pelo menos uma grande parte desse time, vai ter que se dedicar a resolver um problema que não é um problema. Porque a explicação, além da explicação, da própria explicação jurídica, da jurisprudência que já existe em relação a isso, eles vão ter que se dedicar, perder um tempo precioso para dizer, olha, tudo isso que a gente fez está dentro do que a justiça manda. Está dentro do que é necessário para não se configurar algo ilícito, algo ilegal, algo criminoso. A palavra que vocês quiserem utilizar. Desde o início no vídeo, nós destacamos ontem, em todos os programas da Gazeta, o vídeo feito ali por inteligência artificial dá conta de que é uma simulação, não tem pedido de voto, é um apoio ao candidato escolhido pelo próprio Jair Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro. Tudo como manda o figurino. Todas as especificações, todas as características que devem ser anunciadas foram anunciadas já no início do vídeo. O problema está exatamente no início lá do seu comentário. Quando acontece com a esquerda, e você citou os vídeos antigos do PT, essa explicação que você brilhantemente concedeu aí à nossa audiência já está na ponta da língua do Alexandre de Moraes. Ou de qualquer outro ministro, não tem problema. Pode colocar Gilmar Mendes aí, se fosse o caso, Dias Toffoli, Flávio Dino. Todos eles teriam essa explicação, se fosse com a esquerda. Como é com a direita, como é com o Jair Bolsonaro, aí a coisa muda de figura. Porque não precisaria se fazer nenhum tipo de polêmica em relação a esse vídeo, apesar de que ontem mesmo nós falávamos. Não importa se não tem nada de errado, vão tentar encontrar algo errado. Vão tentar encontrar. Não importa as explicações que nós dermos em relação à licitude do vídeo. Eles vão entender por si só mesmo, porque querem fazer a arruaça contra a direita para prejudicar a campanha do Flávio, para prejudicar uma situação envolvendo o Jair Bolsonaro, prejudicar ainda mais. Eles vão encontrar alguma coisa para dar problema. Foi assim e tem sido assim desde a condenação do Bolsonaro, aliás, muito antes, nas humilhações contra o Bolsonaro em hospitais lá em Brasília, intimações, um completo desrespeito, uma desumanidade contra o Bolsonaro. E aí, vale para qualquer outro. Não importa se é o candidato, o líder da direita, se fosse com o Lula e qualquer outro da esquerda, se fosse qualquer outro político sendo achincalhado dessa maneira pela justiça,
deveria haver da nossa parte, de toda a imprensa, um levante também, tem alguma coisa errada. E esse tem sido o grande problema. As pessoas normalizaram essas atitudes do STF. Quando nós vemos, do outro lado, tanto Alexandre de Moraes, quanto Dias Toffoli, Gilmar Mendes e outros ministros, envolvidos em escândalos de corrupção que não são, pelo menos na minha internet, quando eu acesso a esses sites da imprensa tradicional, eu não vejo mais absolutamente nada sobre o escândalo Master envolvendo esses ministros. Não vejo absolutamente nada sobre Davi Alcolumbre também, sobre o Hugo Mota. E aí você abre a Gazeta do Povo, você encontra. Quer dizer, nós vamos silenciar questões muito sérias, pertinentes, fundamentais para o desenvolvimento da nossa República. E vamos deixar de lado também os abusos e absurdos de perseguições que têm sido recorrentes à direita por parte do STF. É isso que o Brasil tem feito e a imprensa, grande parte dela, tem feito também. Agora, a gente aqui tem que escancarar que, além de nada de errado nesse vídeo, na convenção do PL, existe uma perseguição, uma procura proposital para atrapalhar a campanha do Flávio Bolsonaro. Mais uma historinha de 48 horas. Já temos Anny Dias aí na área, meu amigo Lucas Lencin. Vamos levar esse assunto. Aliás, Lencin, antes de levar para a Anny, nós temos mais um print, acho que do Carlos Viana aí, para esse tema, só para trazer também, para ilustrar um pouco mais aí para a Anny. Moraes deu 48 horas para a defesa explicar se Bolsonaro autorizou o vídeo de IA. Se autorizou, pode voltar para o regime fechado. Se não autorizou, a campanha responde por deepfake. O homem está preso em casa, calado por ordem judicial, e mesmo assim, o sistema precisa controlar até a imagem gerada por computador. Não basta calar a voz, agora querem calar a versão digital também. Piada. Isso não é punição, é obsessão por controle. Tá aí, Anny, um pouco do que a gente já tem falado aqui no início do programa de hoje. Já prevíamos ontem tudo isso, infelizmente, não apenas no Café, mas em outros programas da Gazeta. Minha querida Anny Dias, a Anny brincou aqui, você está me comparando ao Flávio Morgenstern? A piadinha para a Anny aparecer. Brincadeira, ela já estava aqui, tá, gente? Só tinha um problema de conexão. Bom dia, Anny, seja bem-vindo. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, nossa audiência. Não sei se tá dando certo meu áudio, para mim tá voltando. Certinho, tudo certo. Perfeito. Então, vou tirar meu fone que eu acho que vai ficar melhor, para não ter retorno. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Esse assunto tá dando bastante o que falar e eu queria tentar olhar por uma outra perspectiva. Se a gente pega, se o Lencin puder colocar aqui do meu lado, o que diz a decisão do Alexandre de Moraes, porque eu quero analisar um detalhe bem importante, que é em relação... Lencin, era a última foto que acabou de passar, a decisão do Moraes, se for possível, senão eu comento assim mesmo. Mas eu queria entrar no aspecto jurídico da regra eleitoral e no que diz especificamente essa resolução do TSE que está embasando a decisão do Alexandre de Moraes. A resolução, ela diz que é proibido, né, é isso que ele está sendo classificado, é proibido o uso de imagem de IA para classificar campanha política que seja a favor ou contra o candidato, com a alteração da imagem e da voz através de mecanismos de IA, né? Então seria o deepfake. Só que qual que é o ponto que não está sendo respeitado durante essa decisão? E outra coisa, foi tudo extremamente calculado na defesa do Bolsonaro, então não foi um risco. Até antes, um comentário anterior meu que eu fiz logo depois que saiu a imagem, eu comentei aqui com vocês, falei, não, foi um risco que a campanha assumiu. E aí depois, revendo, estudando mais, até, Guilherme, a gente teve esse papo no última análise com o doutor Adriano, que é especialista em direito eleitoral, eu entendi que não foi um risco. A defesa do Bolsonaro, não a defesa, mas a estratégia, a coordenação jurídica está sob uma nova liderança que está calculando cada mínimo detalhe. Então pode ter certeza, tudo que o Jair Bolsonaro, quer dizer, que o Flávio Bolsonaro está fazendo em relação à parte jurídica, está sendo pensado e calculado. Obrigado, o Lencin colocou aqui justamente a resolução. Então, ele está se embasando numa resolução do TSE de 2019, que ali, como vocês veem no parágrafo 1º, proíbe o uso
da IA, né, classifica ali como deepfake, inclusive já teve precedentes no passado de classificação. Mas qual que é o pulo do gato? Aonde o Moraes erra a usar essa resolução do TSE para embasar a ação do o vídeo de IA do Bolsonaro? É que a resolução do TSE, ela existe para cuidar das regras eleitorais. Isso significa que é durante o período de campanha, que começa em meados de agosto. Numa convenção partidária, ainda não é uma campanha eleitoral, ainda no momento prévio. A chapa não foi nem registrada. A convenção é um momento que se apresenta os candidatos para aí sim pedir registro das candidaturas. Então, por isso que, por enquanto, nenhum número não está sendo divulgado, os candidatos não têm a conta bancária, né, o CNPJ de campanha. Cada candidato depois recebe um CNPJ, com esse CNPJ se concretiza a conta de campanha e aí sim está valendo as regras eleitorais. Aí quem responde é o CNPJ eleitoral por crimes eleitorais que venham a ser cometidos durante campanhas eleitorais. E é o que diz essa resolução do TSE. Proíbe a deepfake durante campanhas eleitorais e não em período de pré-campanha, que é o que hoje a gente está vivendo, embora assim seja uma convenção, embora assim a gente fale ali sobre pré-candidaturas, quem vai ser candidato, mas não houve pedido de voto, porque ainda não é uma campanha e não tem como as regras do TSE serem classificadas nesse momento, Guilherme. Então, eu acho que de primeira análise, quando a gente analisa justamente as regras eleitorais, inclusive quem está dizendo isso não sou só eu, como eu comentei anteriormente, eu aprendi muito disso com o doutor Adriano aqui na Gazeta do Povo, na última análise, que é especialista em direito eleitoral, e também tendo em vista essa nova estratégia da frente de campanha do Flávio Bolsonaro, que é sim o uso do direito para estar cuidando de todas as etapas, eu entendi que isso foi feito de uma maneira extremamente cuidadosa, que a defesa do Jair Bolsonaro fez o pedido para o Milei, inclusive, ter a visita, e isso foi calculado também juridicamente, que, de novo, esse vídeo foi pensado, não foi um mero risco, eles sabem que eles representam a força que pode derrotar o Lula, então eles não cometeriam esse risco. Só que o que eu entendo que a estratégia está focada agora? Em deixar escancarado que o Moraes ultrapassa todos os limites, em reforçar tudo isso que vem acontecendo ao longo dos anos nesse momento de campanha eleitoral. Então, sim, pode ser que tenha sido para provocar essa decisão, mas essa decisão é injurídica, assim como várias outras que o Moraes comete. Então, eu imagino, Guilherme, que a estratégia do Flávio Bolsonaro foi ousada, mas foi de acordo com o que diz a legislação. E foi para escancarar quem é Alexandre de Moraes, alguém que persegue até uma IA, até a projeção de Jair Bolsonaro hoje está proibida de acordo com essa nova decisão e ainda coloca ele aí encurralado para dizer se sabia ou se não sabia, e aí a campanha vai responder por deepfake, tentando, obviamente, alcançar alguma ilegitimidade nessa campanha para, quem sabe, até conseguir o grande feito de tornar Flávio Bolsonaro inelegível em determinado momento. Não sabemos, ele já fez isso no passado, por que não fazer isso agora? Então, é isso, Guilherme. Mais uma decisão que não está respaldada na lei. Mas isso a gente já esperava, afinal é Alexandre de Moraes. Pois é, minha querida Anne Dias, infelizmente é a triste realidade do país. Vou levar isso para o Saba também, para o Flávio Morgenstern. Saba, nós mostramos aqui o print do Carlos Viana, né? Acho que ele basicamente escreveu no post o que a gente vem falando aqui, como você fez também o início do programa, no seu comentário, é exatamente isso. Não interessa o que foi feito ou deixou de ser feito em relação a Bolsonaro. O Alexandre de Moraes está imbuído, está dedicado a encontrar o que quer, o que ele quiser, mesmo que não exista para o resto da sociedade, ele vai encontrar um jeito de punir o Bolsonaro. E isso é parte exatamente do processo eleitoral. Nós temos o Bolsonaro calado, agora nós vamos atrapalhar a campanha do Flávio também, já que ele é esse escolhido. Isso vai se seguir, porque do outro lado, meu amigo, nós temos aí o presidente da República falando o que quer. Nós já ressaltamos aqui, mas vale a pena lembrar,
ameaçando enforcar o adversário político, que deveria ser só o adversário político. Ele repete essa ameaça e absolutamente nada acontece. Então, se tudo pode de um lado e nada pode do outro, isso aí tem nome, né, meu amigo Lucas Sabe? Perseguição, Guilherme Oliveira. E, para além disso, o Alexandre de Moraes pode ser tudo, um ditador da toga, um juiz parcial e não técnico, mas ele não é burro. Ele também já chegou à conclusão que muitos dos brasileiros já conseguiram chegar, que é o simples fato. O principal candidato, e muito possivelmente talvez o único, capaz de tirar um quarto mandato das mãos do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva, é o Flávio. Você já imaginou se o Flávio ganha? Ele indica 4 ministros. Já tem 2 do pai lá. Pela primeira vez, poderia ter uma maioria de juízes conservadores no STF. E quem que vai se aposentar? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia. Aí o Alexandre de Moraes e a sua panelinha ia ficar cada vez menor, mais isolado. Uma questão do Flávio poderia impulsionar os senadores. Porque você tendo a caneta na mão, você sendo governo, é diferente de você ser oposição. E aí, ele poderia negociar com o Centrão possíveis impeachments de ministro do STF, porque hoje o Centrão é contra o impeachment, porque o Centrão sempre anda de mãos dadas com o governo. E hoje o governo é contra o impeachment. E se o governo passasse a favor? O Centrão, que nunca virou oposição, vai virar do dia para a noite? Claro que não. O Centrão vai embarcar no impeachment. Tá na cara. E o Alexandre de Moraes sabe disso. Então nós temos uma decisão que a gente já sabe qual é o principal fundamento dela. Quero trazer também o Flávio Morgan para essa discussão. Bom dia, Flávio, bem-vindo ao Café desta quarta-feira. E temos uma situação envolvendo, então, agora o ministro Alexandre de Moraes. Veja, se minha memória não me trair, o Lula, quando foi candidato em 2018, preso, lançaram o Lula e até os 45 do segundo tempo mudaram. Vai ter que ser o Haddad na urna. Ou seja, é como se nessa convenção agora tivessem lançado o Bolsonaro e não o Flávio fosse vice. E no último dia do prazo, 15 de agosto, às 19 horas, não pode ser o Jair? Não sabia. Então vai ser o Flávio com outro vice. Foi exatamente o que o PT fez. Você acha que haveria essa possibilidade para o Bolsonaro? Claro que não. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Anne. Aliás, a explicação da Anne está muito boa, tem muito pouca coisa a dizer depois disso, mas vamos analisar por este prisma também, Lucas. Não contente com isso, lá em 2018, com Lula preso, o que foi feito na campanha petista? Eles disseram, Haddad é Lula. As fotos do Haddad apareciam do lado do Lula, como se o Lula fosse o candidato e não o Haddad, principalmente pensando naquelas pessoas mais simples, que nunca ouviram falar em Fernando Haddad. Você imagina você chegar nos rincões deste país e achar que alguém ali conhece Fernando Haddad. Ele é conhecido e por onde ele é conhecido, ele tem uma rejeição enorme. Então o que a campanha fez? Escorraçou a Manuela Dávila. Eu lembro de como a gente tirava sarro. Parecia que a Manuela Dávila estava naquele meme de jogar videogame sem estar conectado lá o joystick. Enquanto isso, o Haddad ficava se aboletando ali o nome Lula, até a hora que no último momento eles colocaram como jingle. Olha só que ideia sensacional, né? Como jingle não, como slogan de campanha. Lula é Haddad, né? O Haddad é Lula, que é para você associar o Haddad ao Lula de uma maneira extremamente forçada. Gente, olha, tenta dizer isso agora nas mãos de Alexandre de Moraes, que não tem a lei, ele tem a vontade dele, tem o seu desejo, tem seus ímpetos pessoais, tem seus siricuticos, que vai lá e coloca acima da lei, dizendo, o STF está acima da lei, eu sou dono do STF, então qualquer ímpeto meu, qualquer surto que eu tenha tido, qualquer mau humor que eu tenha nessa manhã, ele vira mais importante do que a própria Constituição, a ponto, né, de falar, por exemplo, que uma convenção partidária, que é uma discussão, inclusive, né, ela não é exatamente uma preconização do partido, ela ainda está no momento de discussão, ela é a própria campanha partidária. Isso não faz o mais remoto sentido, como muito bem explicou a Anne.
Ainda a gente pode adicionar alguns efeitos políticos disso, né? Ou seja, o Alexandre, para variar, como ele acorda e fala, o que eu quero hoje? Tô com vontade, não importa o que a lei diz, eu tô com vontade de prejudicar alguém. Ora, tem muita discussão sobre o tal do deepfake, tá? Deepfake, qual que é o problema do deepfake? O problema é você tentar enganar uma pessoa, ou seja, olha, eu estou dizendo aqui, por exemplo, que o Lula falou que o Alexandre de Moraes é feio, bobo e cara de melão. Eu faço um deepfake e aí eu digo que o Lula está falando isso do Alexandre de Moraes e crio uma situação ali constrangedora para o Lula, né? Porque qualquer pessoa que algum dia discorde do Alexandre de Moraes provavelmente vai ter problemas com a polícia, a gente sabe disso muito bem. Então, isso é um deepfake. Agora, você, numa campanha partidária, uma campanha, né? Não é nem uma campanha, como explicou a Anne, né? Num evento partidário, você mandar uma mensagem que não foi nem feita pela pessoa, ora, de quem que é responsabilidade? Eu acho que eu iria até um pouquinho além do que a Anne falou, né, sobre a questão ali da responsabilidade de ser do partido, por conta do seguinte, qualquer pessoa pode fazer um deepfake do Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa. Então uma pessoa faz um deepfake do Jair Bolsonaro, um petista faz um deepfake do Jair, aí o Jair agora ele vai perder a domicílio. Você entendeu o tamanho do problema? Ora, você está responsabilizando uma pessoa que não é a responsável pelo ato cometido. Qualquer direito do mundo, não é o direito penal brasileiro, qualquer direito civilizado do mundo sabe disso. Ora, responsabilidade, mesmo que tenha usado meu nome, a responsabilidade é de outra pessoa. E pior, no caso ali não teve nenhuma tentativa de engabelar, de enganar. É simplesmente uma mensagem, então vai lá, pensa assim, olha, o que Jair Bolsonaro diria nesse momento? Vamos fazer um videozinho aqui. Mesma coisa, eu vou lá, abro uma inteligência artificial aqui, digito lá, olha, eu quero uma mensagem do Jair Bolsonaro, quero uma imagem do Jair Bolsonaro sorrindo, dando seu famoso joinha, falando, tô com vocês aí. Ou sei lá, Bolsonaro 22. Aí você é punido pelo deepfake. Ah, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui tá virando criancice, tá virando uma coisa de mongoloides, tá virando uma coisa de berçário. O berçário tem mais maturidade do que isso, tem mais maturidade do que o STF. Ou seja, agora qualquer coisa, qualquer desculpa, qualquer uso de um computador, agora precisa ser regulamentado, vou mudar para cá. Ah, gente, pelo amor de Deus, tenha seu ciricutico, mas tem um ciricutico adulto, sabe? É disso que o Brasil precisa. Só de melhorar os ciricuticos do STF, colocar ciricuticos adultos, a gente já melhora o IDH desse país. Bom, e ontem, ainda pautado nesses desmandos do STF, o Trump manteve o estado de emergência nas relações bilaterais dos Estados Unidos com o Brasil, envolvendo, claro, essa ditadura da toga. Vamos colocar um print do chefe de Estado norte-americano, uma das justificativas, ou seja, seguimos com relações para lá de ruins com os nossos segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos da América. Vamos colocar na tela, por favor, para todo mundo ver. Olha lá. Perseguindo politicamente um ex-presidente. Vamos colocar o que diz, então, o trecho. Em 30 de julho de 2025, por meio da Ordem Executiva 14.323, declarei uma emergência nacional em relação ao Brasil para enfrentar a ameaça incomum e extraordinária, originada total ou substancialmente fora dos Estados Unidos. A segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos, constituída por políticas, práticas e ações do governo brasileiro que interferem na economia dos Estados Unidos, violam os direitos de liberdade de expressão de pessoas americanas. Integrantes do governo brasileiro também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus apoiadores, o que contribui para a erosão deliberada do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação com motivação política naquele país e para violações de direitos humanos. Determinadas atividades como a censura e a prisão
por parte da Suprema Corte Brasileira de indivíduos que exercem a liberdade de expressão, bem como a censura de conteúdo online, continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária. Por essa razão, a emergência nacional, declarada na ordem executiva lá de 30 de julho de 2025, ou seja, que completou um ano, vai ser revogada até 30 de julho de 2026. Portanto, já estamos nessa situação com os Estados Unidos há um ano, ficaremos mais 2. Mas vamos deixar na tela, porque tem vários momentos desse trecho, dessa ordem executiva 14.323, que a gente pode falar aqui, Guilherme. Nós temos a questão comercial, em relação ao que ele critica com o Brasil e Estados Unidos, tem uma relação de liberdade de expressão, ferindo direitos constitucionais da Carta Magna dos Estados Unidos, ferindo a Constituição brasileira em relação à violação de direitos humanos e também de perseguições políticas e violação da liberdade de expressão. Ele fala de erosão do Estado democrático e do direito à ampla defesa no Brasil. E, por fim, ele reforça a censura nas redes. Ou seja, eu contei aqui pelo menos umas 4 questões colocadas pelo governo norte-americano. Nós já temos, então, essa carta deliberando tudo o que há de errado no governo brasileiro. Nós já temos um posicionamento do líder da Casa Rosada, Javier Milei, e nós já temos também por parte de Israel uma carta condenando uma série de ações do governo brasileiro. É sobre isso que paira o Itamaraty hoje aqui no Brasil, Guilherme. Pois é, meu amigo Lucas Saba, tudo o que está acontecendo em volta, né, é muito grave, e a gente sabe que essas medidas e ações de países têm sido justificadas exatamente pela conduta do Supremo Tribunal Federal e outras instituições aqui no país. Eu sigo acreditando que essas medidas são necessárias, mas muito preocupado com a forma como o governo federal vai se utilizar disso nas eleições. Eu entendo que tanto os Estados Unidos quanto os outros países citados estão certos no que fazem. Acho que tem que ter uma resposta diante da censura propagada e compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal, pelas atitudes tomadas pelo Alexandre de Moraes e outros ministros, mas sempre com a preocupação de que o governo federal traga tudo isso para o guarda-chuva da soberania. E aí a gente tem uma discussão eleitoral que, infelizmente, tem sido o grande mote, o grande tema do PT desde 2025. Lá no primeiro episódio das tarifas, o PT se vestiu de verde e amarelo, como nunca antes, e simplesmente defendeu a soberania do Brasil. Sob qual aspecto? Tanto faz. O importante é, os Estados Unidos querem brigar conosco, querem nos impor tarifas, e aí o Brasil vem com a ideia de que a culpa disso tudo é da família Bolsonaro, vende essa narrativa, vende esse discurso e leva consigo até agora. E vai continuar levando. Essas discussões com os Estados Unidos, a falta de empenho do governo brasileiro em levar representantes para debater as questões tarifárias, as questões comerciais, o fato de ter recebido as tarifas e aí então ter tentado agir junto à OMC e outros órgãos, sem contar, é claro, o detalhe importantíssimo, né, que é basicamente todo o contexto, mas o fato do Itamaraty já ao longo desses 4 anos, de forma proposital, ter esmagado, ter destruído todos os anos de amizade que tinha com os Estados Unidos, com a Argentina e com outros países também, mas especialmente com os Estados Unidos, de forma a levar para esse pleito exatamente a questão do nós contra eles, que é o que a esquerda faz mundialmente. É a história do homem contra a mulher, do rico contra o pobre, do empresário contra o trabalhador. Essa é a jogada do PT e da esquerda no mundo inteiro. E eles conseguiram trazer para as eleições o Brasil contra os Estados Unidos ou o resto do mundo, se for possível. Na escalada contra a Argentina, a gente percebe que há, pelo menos por parte do governo federal,
de alguns integrantes a ideia de não aumentar, não esticar essa corda, apesar das falas do Dário Durigan e do próprio Lula falando que não conhecia o Milei quando questionado sobre ele. Mas em relação aos Estados Unidos, o Brasil faz questão de levar a fundo tudo isso, de trazer a questão da soberania e de conceder à família Bolsonaro uma culpa que, obviamente, não é deles em relação às tarifas. Mas, da mesma maneira que nós citamos a forma proposital como Alexandre de Moraes também dá linha e carrega o nome de Jair Bolsonaro para que ele possa, de alguma forma, atrapalhar a campanha de Flávio, os Estados Unidos e o Brasil também mantêm essa discussão e o Brasil se alimenta de qualquer coisa que os Estados Unidos faça contra o nosso país nesse momento. Então, por mais que eu acho que é necessário qualquer tipo de retaliação hoje dos Estados Unidos, e eu acredito que o Brasil, o governo federal brasileiro, vai tentar se utilizar de tudo isso para se alimentar ainda mais nas eleições de outubro. Quero ouvir a Anne Dias também sobre isso. Anne, parece um filme repetido de tudo que aconteceu no ano passado. Essa norma dos Estados Unidos cita de forma clara a questão da censura no Brasil. A gente sabe muito bem que as críticas são pertinentes, tanto vindo dos Estados Unidos quanto as nossas que fazemos diariamente sobre o STF, mas eu sigo com esse temor de que isso seja utilizado na campanha eleitoral, Anne Dias. Guilherme, com certeza vai ser, como já está sendo utilizado durante esse período de pré-campanha eleitoral, essa narrativa, como você bem colocou, para colocar a culpa de tudo nos Bolsonaros. Só que é bem interessante, na verdade, a gente observar que faz um ano, né? Um ano quando veio essa primeira notificação, o primeiro alerta dos Estados Unidos para o Brasil, falando: ei, vocês estão violando um princípio que aqui nos Estados Unidos a gente leva a sério. Se vocês não levam, azar é de vocês. Se vocês acham que tá tudo bem ter gente com perfil censurado, ficar com uma rede fora do ar durante todo o período de eleição, se a gente está falando de uma das redes mais populares do Brasil, se vocês acham que ok, o jornal fica fora do ar, eles derrubam matéria e aí vocês só reclamam nas redes sociais, façam o que vocês quiserem, mas aqui nos Estados Unidos, se vocês violam a liberdade de expressão de um cidadão americano, já é motivo para a gente intervir. E, Guilherme, isso me lembra que no ano passado, no início do ano passado, eu estava nos Estados Unidos, fiquei alguns meses lá. E, como vocês sabem, essa escalada de autoritarismo e censura do STF no Brasil já estava gigantesca, né? Vários e vários nomes já tinham sido censurados. E sempre que eu comentava sobre isso com qualquer pessoa, as pessoas ficavam em choque. Como que vocês deixam isso no Brasil? Ninguém faz nada, não tem para quem recorrer, isso não pode, isso não é normal. E eu sei que de lá para cá só intensificou. Cada vez mais ficou comprovado violações da Constituição, da lei, de princípios básicos. A gente tem atualizações também, Guilherme, não sei se a gente vai falar aqui hoje, mas acho que é importante frisar que a gente conversou ontem na última análise, atualizações no caso da Débora do Batom. Esse era um outro ponto também que eu comentava lá. Tem uma mulher, não só uma mulher, né, mas é bom a gente trazer a Débora como um símbolo. Tem uma mulher no Brasil que escreveu uma frase repetida por um ministro numa estátua e foi condenada por golpe de Estado e está na cadeia, está presa. Então, Guilherme, no Brasil, a gente infelizmente já normalizou. A gente não acha que é um absurdo cada nova decisão do Alexandre de Moraes. A gente não acha nem tão absurdo assim o Bolsonaro estar inelegível, o Bolsonaro não poder falar, não poder se manifestar, o Moraes decidir cada vírgula da vida do Bolsonaro. A gente foi normalizando a história do sapo, que quando você joga ele dentro de uma água, ele vai se acostumando conforme essa água vai esquentando. No Brasil, a água esquentou há muito tempo e a gente tolerou. E aí, Guilherme, o bom, se é que tem um lado bom, mas a parte importante da gente refletir sobre essa decisão nos Estados Unidos é isso. Eles estão defendendo princípios que nos Estados Unidos não se violam. E compraram uma briga gigantesca com o Brasil, tarifaram, a gente está em conflito diplomático, o governo não fez nada, nunca interviu, mas isso tudo mostra
que a gente precisaria também valorizar os nossos princípios e não tolerar qualquer tipo de intervenção na nossa liberdade. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre Dinho Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, convidar a todos os meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição desse conteúdo e logo em seguida da visitação vocês poderão observar vários links de produtos do Mercado Livre e do Shopee e também um curso de mestre de obras da Udemy. Hoje, dia 31 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição.